Na aula passada, você estudou mais sobre marcadores. Something, somebody, somewhere, and many others. Verificou as formas de pagamento. In cash, in installments, by check, by credit card. Viu as peças de vestuário, clothes. Blouse, watch, ring. Aprendeu sobre os materiais de vestuário. Cotton, wool, etc. Aprendeu terminações e consoantes na dica de pronúncia. Beach, beach. E a dica de false friends. Luxury é luxo. Luxúria é lust. Uma boa aula! Welcome. Hello. Hi, Christina. Hi, Sonia. Today we're going to do some really nice things. Yes, we are going to learn how to express things in the past. Hey, that sounds interesting. It's different, especially when we ask questions and when we say no. And the first part, when we talk about understanding language, we're going to see something very important about marcadores. Okay. Markers. Markers, all right. And also, don't forget, we're going to take a look at how to describe our daily activities and also, Christina, the frequency of these activities. That's right. All right. Let's begin? Let's begin. Let's go. O tema da nossa compreensão da língua, Understanding Language, será mais sobre marcadores. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver os marcadores que indicam a posse, agora do ponto de vista da compreensão da língua, ou seja, construindo dentro desta compreensão que nós estamos elaborando aqui, nesta parte da aula. Nós vamos ver uma diferença importante em relação a esses mesmos marcadores em português. E nós vamos conhecer uma pergunta, uma palavra para pergunta nova, que é whose. Whose significa de quem. Vejam, em português nós precisamos usar duas palavras, de quem, mas em inglês nós temos uma. Vamos lá? Vamos ver os marcadores para indicar a quem pertence what e who. Depois, nós vamos ver os marcadores que substituem what e who. E a pergunta whose. Vocês devem estar perguntando para si mesmos, ora, mas isso já não foi visto, principalmente agora, quando eu começar a apresentar um por um dos marcadores. Nós estamos fazendo isso de propósito, gente. A língua, os fatos da língua, as estruturas, essas coisas que nós estamos vendo nas aulas têm que ser vistas muitas vezes. Nós aqui conseguimos ver 2, 3 vezes no máximo. E nós esperamos que vocês vejam ainda mais através do estudo, através do CD, observando contatos com a língua inglesa ao longo do dia a dia de vocês. Então, essa repetição, ela é proposital. Nós olhamos as mesmas palavras do ponto de vista da compreensão da língua, do ponto de vista da compreensão da comunicação básica, justamente para permitir que vocês tenham um contato maior com as mesmas coisas e possam, então, passar a usar essas palavras, essas estruturas, ok? Marcadores que indicam a quem pertence what ou who. Nós já vimos. Quais são eles? My, your, his, her, its, our e their. Abaixo de our tem your de novo, né, que é de vocês.
Mas a gente não está repetindo porque a palavra é igual a your ali de cima, que é seu, de você. My, your, his, her, our e they marcam what que pertence a who apenas, ok? My marca o que pertence a eu. Your marca o que pertence a you, já vimos, você ou vocês. Por que nós estamos entrando em detalhes? Porque esta é uma fonte de confusão muito comum. His é o que pertence a ele e her é o que pertence a ela. They, comentei, que pertence às pessoas, mas também pode ser o que pertence a coisas, certo? They marca o que pertence a they, eles, e esses eles podem ser pessoas ou coisas, podem ser elas, né? As coisas ou pessoas, gente, de um modo geral. They serve para os dois. Então, my book, meu livro, your book é seu livro ou o livro de vocês. Vejam, tem duas traduções para a mesma palavra, né? Significam a mesma coisa. His book, seu livro, ou o livro dele. Então, esses são casos em que nós podemos dizer de duas formas a mesma coisa, expressar de duas formas a mesma coisa. Her book é o seu livro, o livro dela. Our book, nosso livro, aqui não tem problema nenhum. E, finalmente, their book, o seu livro, o livro deles. Vimos, então, que tem alguns casos em que pode haver duas traduções e a primeira é muito parecida. Na verdade, a gente usa sempre o seu. It, gente, marca o que pertence ao what, o que pertence à coisa, ser vivo, lugar, em número de 1, né? Mas não pode ser who. Nunca marca who. This book is old. Its pages are yellow. Este livro é velho. Suas páginas ou as páginas dele, as páginas deste livro, estão amarelas. There marca qualquer what em número superior a 1. Já vimos que marca who e também marca what. Look at these cows. Their ears are so long. Olhem para estas vacas. Suas orelhas ou as orelhas delas são tão compridas. Marcadores que substituem what e who. Nós vamos passar por isso para entender o que virá em seguida, diretamente relacionado com o que nós acabamos de ver. Um marcador pode hospedar o que ou quem e responder sozinho a pergunta o que ou quem, sem a necessidade de qualquer complemento, de nenhum complemento. Por exemplo, are you going to buy this car or that car? I am going to buy both. Qual a tradução disso? Você vai comprar este carro ou aquele carro? Eu vou comprar ambos. Dentro da palavra ambos está que são dois e que nós estamos falando dos carros. Eu não preciso dizer novamente carro ou carros. Vou comprar ambos os carros. Certo? É isso que nós queremos dizer com hospedar. Dentro do marcador vai o que ou quem a que nós nos referimos anteriormente. Por que nós relembramos isso? Porque agora nós vamos ver os marcadores de posse que hospedam o que e quem. My, gente, passa a ser mine. Your passa a ser yours. Imaginem que o E e o S são o que ou o quem de que nós acabamos de falar. Mais exemplo. His não muda. Her passa a ser hers. Its tampouco muda. Our passa a ser ours. E their passa a ser theirs. Agora vejam, your hair is long. Estamos falando de hair, cabelo. Mine is short. O seu cabelo é comprido, o meu é curto. Dentro de mine está o quê? Vamos ver. Na palavra mine estão duas informações. Um, que se trata de what, que pertence a I, eu. E dois, que what aqui é hair. Por quê? Porque eu acabei de falar em hair, acabei de falar em cabelo, então não preciso repetir. Nós não falamos repetindo tudo sempre, nós somos econômicos. E em inglês, nesse caso, da expressão de posse,
nós economizamos usando palavras diferentes, palavrinhas especiais, essas que terminam em S, na maior parte, e em E, no caso de my, mine, para hospedar o que ou quem. Agora vejam que interessante, em português o marcador, my, your, her, etc. e what de posse, que nós vamos chamar assim, mine, yours, hers, etc. são iguais. Né? Então eu digo assim, o seu cabelo é longo, o meu não é. Ou eu posso dizer, o meu cabelo, eu venho com a palavra depois do marcador e não há mudança alguma em meu, em seu, etc. A palavra whose é a palavra que a gente usa para indagar, para fazer a pergunta sobre a quem pertence, de quem, né? Então nós respondemos usando essas palavrinhas que nós acabamos de ver. Tanto marcadores de posse quanto what de posse, ou seja, tanto my, your, quanto mine, yours, etc., respondem à pergunta whose, de quem. Whose book is this? De quem é este livro? Né? Mudou bastante a estrutura da frase de uma língua para outra. Mine. This book is mine. Olha, em português ficou igual. Ó. Meu. Este é meu. Este livro é meu. Conclusão, gente. Se what não aparece depois do marcador de posse do primeiro tipo, o primeiro tipo é aquele que precisa que o what apareça, né? My, your, her, etc. Se ele não aparece ali, ele tem de ser do segundo tipo. Tem que ser mine, yours, hers, porque em inglês eu não posso usar my e vir com a ação, certo? My não substitui o que? É mine e toda a turma dele, yours, hers, etc., que fazem essa substituição. É mine, é esse tipo de palavra que traz what dentro dele, ou seja, hospeda what. Essas diferenças que nós estamos apontando para vocês, elas são importantes porque são elas que mostram que a gente entendeu como é que funciona a outra língua ou não, se nós não as estamos levando em consideração quando nos comunicamos, quando escrevemos. Gostaria muito que vocês se exercitassem bastante, que vocês decorassem my, mais what, mine, contém what, porque é esse tipo de conhecimento que vai deixar sólido o inglês de vocês, ok? Nós vamos agora para o nosso intervalo, depois Basic Communication. Welcome back. We're going to take a look at daily activities. So, for example, I always brush my teeth. I always take a shower. I never eat liver. Come with me, let's take a look. How is your daily routine? A frequência. 100% always. I need to make one observation here. These numbers are not absolute. So, of course, we're not going to calculate how many, 100%, 50%. This is for us to have an idea. All right, let's go on. 80% usually, often. 60% sometimes. 20% almost never. 0% never. We can't forget a very important detail here. Almost means quase. Almost never, quase nunca. And last is último. Let's take a look. Last week, I visited my mother. Semana passada, eu visitei minha mãe.
In this example, we have the word last week, semana passada. Of course, we don't say última semana, but it's the same idea. Last week, semana passada. Now, if you want to say that something happened on one specific day, how do we do this? On Thursday night. In this case, we need to use the word on. Na quinta à noite. Yesterday, ontem. Yesterday morning, ontem de manhã. In this case here, we have yesterday morning, we can say yesterday afternoon. You can mix the parts of the days, okay? Study. I never study in the morning. Clean. On Fridays, I usually clean the house. Talk. I almost never talk to my cousins. Ask. I sometimes ask questions in class. Brush. I always brush my teeth after meals. Listen. I often listen to music at home. Type. I never type my letters. Invite. Sometimes I invite my friends to my house. Work. On Mondays, I always work. Phone. I often phone my mother. Walk. On Saturdays, I walk in the park. Watch. I often watch TV. Cook. Sometimes I cook at night. Let's listen to a word you have just learned, okay? The film is 48 hours, and pay attention to when the character says the word always, okay? Movie segment. I always liked you, Luther. You're always a lot of fun to hang out with. I'm gonna keep it. Come on, you can trust me. I always liked you, Luther. You're always a lot of fun to hang out with. I'm gonna keep it. Come on, you can trust me. Now the film is Lucky Numbers, Bilhete Premiado. You will see the characters are at the traffic light, and they use something that we have not learned here, okay? A different expression to mean the same as always. They say they watch him, the guy they're talking to, all the time. All the time is a synonym for always. Let's watch. Thank you. All right, you have a good day. How are you? Good to see you. Thank you. Thank you. All right, you have a good day. Now it's time for Star Trek. Insurrection is the name of the film, and we are going to hear the word always again, right? Use this as a way to keep you involved with the words to express frequency. Always, never, sometimes, etc. What's the rush? I should warn you, I've always been attracted to older women. What's the rush? I should warn you, I've always been attracted to older women. Now it's time to talk about the past. To start talking about the past. Vamos ver como expressamos o passado em inglês e vamos prestar bastante atenção porque o passado em inglês se estrutura de uma forma um pouco diferente de português. De um modo geral,
Quando queremos falar do passado, colocamos ed no final de fazer. Ação mais ed. Ask, perguntar. Como fica isso no passado? Asked. Só que asked pode ser tanto perguntei, quanto perguntou, ou perguntamos, ou perguntaram. Gente, por isso que nós insistimos tanto que tem que aparecer quem faz, o que faz. Porque senão eu não tenho como diferenciar. Asked pode ser tudo isso, ok? Brush, que nós já vimos, significa escovar. Mesma coisa. Brush mais ed fica, faz brushed e pode ser escovei, escovou, escovamos, escovaram. Vai depender de who ou what, que aparece antes de fazer, que aparece antes da ação. Movie segment. Lucky numbers, bilhete premiado. Our first contact with ED in a regular situation using a movie segment. Just pay attention. Just try to identify when they use the actions do in the past. Okay? We have different words. We have rigged, a few others. Pay attention. About 10 years ago, before I washed up on these golden shores, right? Yeah. I rigged a bingo game in my local church hall. Oh, church hall, huh? Laid down a few ping pong balls. Bob's your uncle. I walked away with a fucking lawnmower. A lawnmower? About 10 years ago, before I washed up on these golden shores, right? Yeah. I rigged a bingo game in my local church hall. Oh, church hall, huh? Laid down a few ping pong balls. Bob's your uncle. I walked away with a fucking lawnmower. A lawnmower? Now, the film about Schmidt. We have a few more examples of action in the past, do in the past, planned, etc. And we also have one form of to be in the past. Try to identify that. The character is describing his life when he was a child, what his plans were. When I was a kid, I used to think that maybe I was special, that somehow destiny had tapped me to be a great man. Not like Henry Ford or Walt Disney or somebody like that, but somebody, you know, semi-important. I got a degree in business and statistics and was planning to start my own business someday, build it up into a big corporation. When I was a kid, I used to think that maybe I was special, that somehow destiny had tapped me to be a great man. Not like Henry Ford or Walt Disney or somebody like that, but somebody, you know, semi-important. I got a degree in business and statistics and was planning to start my own business someday, build it up into a big corporation. We have now a dialogue in the past. And I want you to pay attention to a new word. What word do we use when we want to ask questions in the past, when you want to say no in the past? Okay? There is a relationship between this word, did, and the words that we know, do and does. Okay? Let's listen. Hello, Jane. How was last week? Last week I worked, studied, and danced. And you? I didn't have time to study. I needed to take our mother to the doctor. I cleaned the house for Paula's birthday and I worked all week. It was a full week. How is Mother now? Nós vamos ver então o nosso ajudante do passado, que é o did. A gente usa did com you, com he, com she, com todas as pessoas, é sempre did. Em que situações? Quando se usa did, o fazer sempre vem sem o ed no final. Em perguntas, did vem antes de quem fazer o quê? Did vem antes da ação. Did who do what? Exemplo, did you study?
Em português, assim como o do e o does, o did não aparece. Temos apenas você estudou. Perguntas que começam com did só podem ter yes ou no como resposta. Façam um paralelo com o que nós já vimos a respeito do do e do does. Funciona do mesmo jeito e é até um pouquinho mais fácil, porque eu só tenho did no passado. Eu não tenho uma outra forma para algumas pessoas, como é o caso no presente, não é? Onde nós temos o do e o does para he, it. Palavra para pergunta. Did, who, do what. Então, essa é a nossa ordem agora, gente. Exatamente da mesma forma. Quando queremos fazer uma pergunta básica com what, where, when, etc., a palavra para a pergunta vem antes do did, exatamente como ocorre com o do e o does. What did she clean? O que ela limpou? O did não aparece na tradução, ele é um sinal do passado, porque ele está ali sinalizando o passado, o ed não aparece em clean, não aparece em fazer. Quando queremos dizer não fazer o que? No passado, usamos did mais o not. Did not também aparece muitas vezes como didn't. Who didn't do what? Exemplo, I didn't cook last night. Vejam, a tradução é eu não cozinhei noite passada. Vejam que na frase em inglês, no fazer cook, não aparece o ed, porque o passado, que é sinalizado pelo ed nas frases afirmativas, agora aparece no did, certo? Então, nós observamos que o did tem uma função parecida com o do e o does, porém, quando as nossas frases estão no passado. Muito a propósito de passado, a gente vai agora dar uma olhada naquele nosso esquema, para podermos visualizar onde que está o did em relação ao do e o does. Esses círculos aqui, eles estão representando, né, presente, passado, futuro, por isso que esse aqui a gente pode entender como estando atrás e este na frente, para dar a ideia de passado e de futuro. No presente estão o do e o does, que são os ajudantes que formam as perguntas e as negações no presente. E aqui está o did, que nós acabamos de ver, que forma as perguntas e as negações no passado. Certo? Vamos então, agora, a nossa pronunciation tip. Palavras que terminam em consoante mais e. Por que isto é uma dica? Porque nós, falantes de português brasileiro, quando vimos uma vogal, imediatamente queremos pronunciá-la. E em inglês, as palavras que terminam em consoante mais e terminam, em termos de pronúncia, na consoante antes do e. Então, nós vamos fazer um exercício. Peguem, por exemplo, a palavra cama e parem no M antes de pronunciar o A e terminem com o M fechando os lábios. Ficaria algo como come. Façam isso agora, por exemplo, com a palavra face. Pronunciem até o S. Vamos ter algo como face. Com bastante criatividade, a gente pode transformar essas palavras, né? O come, que era cama, pode ser o verbo vir. O face, que passou a ser face, pode ser face, que é rosto. Mas não pronunciem o E com som de I, nem com som de E, nem com som de nada. Terminem sempre na consoante. Vamos ouvir os exemplos e vamos prestar bastante atenção. Tube, joke, face, code, tongue, people, wine, shape, nurse, mate, shave,
E nas palavras compostas? Gente, nas palavras compostas nós procedemos da mesma forma. O E entre as consoantes não é pronunciado. Ouçam os exemplos. Lifestyle. Homeless. A nossa dica de falsos amigos de hoje é com a palavra policy, que, como vocês podem imaginar, não é polícia. Vamos dar uma olhada. Policy significa política. Política no sentido de norma, regra, algum tipo de regulamento segundo o qual a gente deve agir, se comportar, enfim. Our company adopted a new policy. Nossa empresa adotou uma nova política. Provavelmente uma nova regra, um novo jeito de fazer as coisas. Police é que significa, sim, polícia. Let's go to our song. I want you to pay attention to the use of do, does, did, which we learned today, and the words to express frequency. Okay? Let's sing. Do you know what Carlos does on Monday? He usually plays Daniels after work. He does his best, but he doesn't play so fast, and he almost never wins a tennis match. Where do the children often go on Tuesdays? They often go with Anna to the mall. They do their shopping, they don't stay together, but they always meet each other outside. What do you usually do on Monday? Usually play tennis after work. What do the children do on Tuesday? They often go to the mall. What did the couple do on Wednesday night? They called some friends for dinner after 9. They did their laundry, but they didn't cook at home, and they didn't tell their friends about the food. Anna always drives the kids to school, but she didn't drive them last Friday afternoon. She wanted to drive them, but she didn't drive, because the car broke down on the avenue. What did you do last Wednesday? We had dinner with some friends. What did Nana do last Friday? She didn't drive the kids to school. Every day is different. Every day is the same. Some things change, some come again. Some
but she didn't write them last Friday afternoon. She wanted to drive them, but she didn't drive because the car broke down on the avenue. What did you do last Wednesday? What did Nana do last Friday? Every day is different. Every day is the same. Some things change, some come again. Some things change, some come again. Some things change, some come again. Folks, our study tip today is rather a study reminder. Why a reminder? Because I would like to know if you are doing the things that we have suggested you to do. Have you been writing the names of things on pieces of paper and sticking those pieces of paper on the things you're naming? Have you been in contact with English? Have you been listening to the CD? Doing the exercises? This is very important. You have to be in contact with the language every day. Okay? Na aula de hoje, você estudou mais sobre marcadores. Mine or mine? Whose? Whose book? Viu como comentar as atividades do dia. I never study in the morning. I always clean the house on Saturdays. Aprendeu a usar o did. I studied a lot. Did you study a lot too? They didn't study a lot. Conheceu a pronúncia de palavras que terminam em consoante mais E. Name, office, come. E a dica de False Friends. Policy é política de ação, regra, norma. Polícia é police. Até a próxima aula.